o mundo cair a ficha de que não tem como sair disso, esse é o momento. Vai ter um crash deflacionário de novo. Não, mas você entende esses números melhor que todo mundo. Daí pra pior. Mas deflacionário como? Deflacionário porque você perde. Se a maioria das pessoas... Isso, mas se o dólar virar pó, vai ter inflação em dólar, né? Ao contrário, depende. Vamos lá. Vamos lá. O que é inflação em dólar? Aumento da base. Inflação, já sabemos. Inflação é aumento do volume de dólar em circulação. Não é só base. É todas as moedas. É M1, M2. O que gera inflação? Não é só M1. É o crédito. Não, mas são as bases. É B, são bases, sim. Todas as bases. Sim, os agregados. Todos os agregados monetários. Que isso você pode achar, inclusive, nos sites do Federal Reserve, dos bancos centrais europeus. Você soma aquilo. Quando você tem redução do volume de dinheiro em circulação, você tem deflação. Não é inflação. Quando que isso aconteceu na história? Na década de 30. Se você tem... E o dólar vai perder valor. Mas como é que é a perda de valor do dólar durante a inflação? É o dólar perdendo valor contra produtos, não contra outras moedas. Agora, não é só contra as moedas. E se ele perde valor contra ele mesmo? Uma coisa, eu vou dar exemplo, a diferença da perda de valor da inflação com a deflação. A perda de valor da inflação é você ter $1 e você comprar menos com ele, porque os preços subiram. E sabe qual que é a perda de valor da deflação? É você ter $1 tomar do teu bolso, você não tem mais. Sumiu. O dólar evaporou. Você tinha uma conta no banco, como deixou de existir? Então, e não honrou nada. Sumiu o dólar. Então o dólar perdeu o valor contra ele mesmo. Entendeu? Porque é um crédito. Você tinha dinheiro no banco, o banco quebrou. Exatamente, sumiu o dólar. Você tinha um bônus do governo tal, o governo vai te dar. Desonrou. Você tem o eurodólar de um contrato que foi desonrado, acabou. Não vai te pagar. Então, deflacionário, porque parece que os créditos vão ser desonrados. Nesse cenário deflacionário, o dólar perdeu valor contra ele mesmo. O market cap dele, mas não a nota do dólar. Não. Então aí você tem, de cara, você começa a ter menos dinheiro em circulação. Com menos dinheiro em circulação, o que acontece? Começa a ter chamada de margem, todo mundo que tem bens que tá garantindo dívidas, alavancado e obliterado. É ordem de vender. Se tiver alavancagem, se tem fundo alavancado em qualquer coisa, tem que vender. Se os fundos grandão têm Bitcoin, vão ser obrigados a vender. Por isso que eu quero guardar um dinheiro para comprar quando tiver essa saída de vender. É nessa hora que eu quero ter dinheiro no bolso. Porque nessa hora, qual que é a demanda das pessoas? O dólar pode ser um lixo, mas na hora que o cara te chama a dívida, tecnicamente o que significa uma chamada de margem? Demanda por dólar cash. Então começa aquela corrida para o cara trocar ativos financeiros por cash. Porque o cash é que paga a dívida. Contabilmente, no banco, os contratos hoje de crédito é dólar. Então, gosta ou não do dólar, se está todo mundo devendo em dólar, na hora que chamarem a dívida, o cara quer dólar. Porque contratualmente... Juridicamente, para zerar aquele contrato, ele precisa de dólar. Você acha que nessa hora o cara vai vender Bitcoin? Vai vender não, ele é obrigado. Se ele está devendo, ele é obrigado. É contrato. Se o ouro só é bom fisicamente. Se for ouro em bolsa alavancado, esquece. Porque na hora da chamada o cara não tem. E o ouro físico, ele não é líquido. Você perde 5, 10% para comprar e vender. Hoje, e eu acho que... Aí eu vou entrar nas consequências disso depois. Tá? E depois, o que eu acho que é uma carteira segura, que inclui Bitcoin também. Não só ele, porque não tem tamanho para dar segurança para muita gente. Porque o tamanho do market é pequeno. Eu sei, você tá me convencendo a pegar toda a minha grana e pôr Bitcoin. Não é. Não vai pôr. Não é agora. Porque é pequeno pro asset dele. Agora pra gente é grande pra caralho. Não é isso. Não, peraí. Não. Mas no momento desse, qualquer mercado alavancado vai sofrer nessa hora. Porque o Bitcoin tá nesse nível de preço porque tá cheio de fundo comprando com dólar, com alavancagem, com dinheiro de cliente. Que vai, se o cliente sacar, ele tem que vender. Não é aquele cara que comprou, tá cheio de especulação pelo preço que a gente, pelo tipo de oscilação tem. O ouro também tem oscilação, mas o ouro vai ser bom do mesmo jeito. Se você tiver onde guardar com segurança e ninguém te tomar esse ouro, enterrar ele é ótimo também. É o problema que a gente não sabe o que vai acontecer nesse país. A gente pode ter que ir embora e não tem como levar esse ouro. Eu já pesquisei, depois eu mostro no final. Veleiro, avião, metelebronca. Você tem ouro, de jurisdições, eu tenho pesquisa de jurisdição de lugares. Não dá pra tirar o ouro tudo que eu quero, mas veja bem, nesse cenário... Ter cédula de $100 é melhor que o cara que foi preso com vamos fazer o cenário da crise deflacionária. Não dá mais para expandir crédito. E tá difícil. Tanto que eles deixaram o juro em zero, o crédito expandiu. Depois deu inflação, eles subiram. O juro bateu 5%, eles já estão precisando cair de novo. Eu acho que já deve ter muita gente quebrando por causa desse juro. Sim. Porque ia ficar uma carga muito grande para qualquer sistema financeiro. Vários bancos quebraram nos Estados Unidos quando e deve ter gente quebrando e a gente não sabe. Porque o Fed Funds hoje está mostrando 3,5% de juros para 2 anos. Vai baixar mais. O juro está 5,25%, ele vai começar a baixar agora. Mas o mercado está pedindo uma queda de quase 2%.
Sendo que não estamos com essa atividade tão devagar assim. O mercado está sabendo de alguma coisa, porque o Fed Funds e o juro de 2 anos, o futuro de 2 anos, está pedindo uma queda de 2% ao longo dos próximos anos. Ou influência eleitoral para dar uma bombada antes da eleição. É mais que isso. Será? Mas é mais só que uma isso. parada local. É mais que isso. Assim, isso aí é porque tem gente. Assim. Isso aí, para mim, da minha experiência de mercado, tem gente com crédito podre, tem gente precisando financiar a carteira, deve ter muito prejuízo escondido aí. O juro subiu de 0 para 5, imagina. Não, em absoluto, em proporcional, nunca houve uma subida dessa. Nunca subiu. De proporcional nunca, porque de 0 para 5 é infinito. Aí o que eu fiz na minha carteira quando o juro subiu para 5%? Eu falei, bom, nesse meu cenário deflacionário, se eu acredito que não tem como ter hiperinflação, porque para você ter hiperinflação, você teria que ter emissão de crédito ad eterno. Dólar físico dentro de casa. Porque não tem dólar físico. É isso? Não tem dólar. Pra você ter hiperinflação, teria que monetizar a dívida toda. Pegar todas as dívidas do mundo, que são 400 trilhões, e trocar por notinha de dólar. Isso não é o que vai acontecer. Não vai acontecer. Não agora e nem depois, porque tem muita dívida. O primeiro movimento é destruição da dívida. Quando você começa a ver pessoas que não pagam outras pessoas, porque não dá mais para expandir crédito, acabou a capacidade do mundo de expandir crédito. Para você expandir crédito agora tem que voltar o juro para 0. Ninguém aguenta tomar de crédito com 5% em dólar. Já tá, porque é muito alta a carga de juros. Você já está pagando 5% em vez de 0, ainda tem que tomar mais crédito, refinanciar a tua dívida. Enquanto você refinancia a tua dívida em 1, 2%, você aguenta. Se refinanciar 5%, já tá pesado para o sistema financeiro global, que deve 400 trilhões. Esse é o big picture da coisa. Estou olhando para o sistema financeiro como um todo. Nessa hora você começa a ter quebras, deflação, você começa a ter pessoas que não conseguem pagar, aí nesse momento você pode ter a resultado na atividade econômica de recessão, depressão. Se isso acontecer, até os governos vão ter problema para pagar suas dívidas. Porque aí você vai ter toda a dívida americana, por exemplo, só que o que faz o cara conseguir vender o título dele? Porque o lastro da dívida... Hoje a dívida americana não tem... O dólar não tem lastro. O que o Federal Reserve tem no balanço dele? Quando ele emite uma nota de 100 para te dar, o que é o ativo do Federal Reserve? Em 1932 era ouro. O que é o ativo do Fed? Dívida Título do Tesouro Americano. T-bill, exatamente. T-bill. E o T-bill, o que garante o T-bill? A capacidade de pagamento do Tesouro Americano. Do Tesouro Americano, de arrecadação. Se você tem uma recessão igual a década de 30, uma depressão, a arrecadação afunda. Derrota. O que vai acontecer com as dívidas longas? O que vai acontecer com Previdência nos Estados Unidos? Vai ter que dar default na Previdência, vai começar a dar default nos pagamentos de longo prazo, cupom de bonde longo era capaz. O último default que os governos vão dar é na dívida de curto prazo. Porque ele precisa da dívida de curto prazo para fazer o caixa de último default é salário de servidor, não é isso? Que nos Estados Unidos os caras toda hora por experiência, né? Não, mas até para poder pagar salário, ele precisa que o open market, que o mercado de dívida funcione pelo menos pelo prazo curto. Que nem o Brasil. O Brasil entrou em moratória, a única coisa que o país pagou na década de 80 era o over. Era a dívida de um dia 24 horas, exatamente. Exatamente. Horas. Então, o T-bill americano, ele é o equivalente ao nosso over. Se você tem todo o teu ativo financeiro, você sai do que é longo, que tem risco de duration. O longo é o que leva o prejuízo. Que normalmente é melhor remunerado. Exato. Por isso que ele paga mais. A não ser na inversão de curva que a gente viu. Que é geralmente essa inversão de curva prevê merda. Na hora que o cara prefere paga mais pra estar no curto do que no longo, é porque a perspectiva de longo é uma desgraça, né? Exatamente. Exatamente. E depois, quando desinverte, vem a merda. Aí volta pro... Nessa hora... Os governos vão estar tão apertados que a única coisa que eles vão pagar é dívida de uma semana. Porque se ele não pagar isso, ele não consegue pagar salário. Roda. Ele não roda nem o caixa dele. Então, o Brasil foi assim quando entrou em moratória. A história das moratórias de governo é assim. O cara paga o overnight, mas ele deixa de pagar tudo. Para sair do problema, ele fala, só vou pagar a dívida de curto prazo. Quem tá no longo, se ferrou. Perdeu. Então, normalmente renegocia e acaba pagando. Sim, mas não é um calote, né? O curto é a única coisa que ele paga, porque ele precisa para pagar as contas do dia a dia. Se ele não paga o over, ele não zera o caixa dele. Porque a moeda é um contrato. Hoje as moedas são contratos de dívida. É uma contrato. Para você ter aumento de moeda, você tem que ter uma dívida. Não existe aumento de emissão monetária sem aumento de dívida. Não existe, porque o lastro da moeda hoje é dívida. Não tem mais ouro, não tem mais ativo nenhum. As moedas são puramente fiduciárias. Fiat. Sim, é uma promissória lastreando outra promissória. Fiat, então. Você já fez Fiat Money, por isso chama Fiat Money. A moeda da Bíblia, sendo um crédito. Então, nesse cenário, você vai ter uma destruição de crédito. O dólar desvaloriza contra ele mesmo. Você tinha 400 trilhões de crédito no mundo circulando, você vai passar a ter 100. 300 trilhões evaporam. 200 trilhões evaporam. O que é o menos propenso a evaporar?
os T-bills de curto prazo. E dólar físico. E dólar físico. Inclusive, nessa hora, é a hora que eu quero ter esses T-bills. Na hora que eles começarem a bolar um plano de salvar todo mundo e fazer a troca, e vem os globalistas com aquela ideia da moeda única, nesta hora eu quero converter todos os meus T-bills em ativos. Que eu achar os mais seguros. Antes de ver essa injeção, né? Exatamente. Antes, porque só que essa injeção só vai funcionar depois do write-off. Ele não vai injetar 400 trilhões, ele tem que deixar quebrar uma parte e depois comprar o crédito. É que nem o crédito podre. Você vai comprar o crédito que já está valendo 30 por 100 ou por 30? Por 30. Não, mas então aí você tem que deixar os créditos valorizarem. Eu preciso porque isso aí seria o que eles chamam de monetizar a dívida, que eles fizeram um pouco em 2008. Você vê o cara com um problema na dívida, o Fed vai lá e compra a dívida do cara. Mas é o preço no limite, na bacia das almas. Na bacia das almas. Sim. No limite, se você monetizar todas as dívidas de todo mundo a 100, você gera hiperinflação. Mas você cria moeda e dá para todo mundo moeda. Agora, ele não vai acontecer, porque o volume de crédito é tão grande no mundo que não tem banco central que consiga fazer isso sozinho. Então, sim. São 400 trilhões. O Fed fez 8 ou 10 anos de compra de ativos longos e mesmo assim ele comprou o grosso em T-bills, em treasuries. Comprou alguns mortgages, algumas hipotecas. Ele não tem peito para comprar bônus de empresa, por exemplo, corporativa. Ele vai querer comprar num cenário de deflação desse, de crash. Suíça, ele vai querer comprar. Ele vai querer. A Suíça é um lixo. O Banco Central da Suíça parece um hedge fund. Já viu o balanço deles? Pra caralho, título de dívida. Tanto que o Banco Central da Suíça tem ação na bolsa. Pra você ter uma ideia. Não, na bolsa do mundo inteiro, não é só a Suíça, não. Mas ele tem a carteira de ações do mundo inteiro. Mas ele, Swiss National Bank, tem ações negociáveis. Não, e a ação dele cai igual a ação do banco. Se ele tem um monte de ações... Porque os ativos dele é hedge fund, ele é um hedge fund. Sim. Ele tem um monte de coisa de risco. O Japão tem ainda, tipo, o maior acionista da maioria das empresas é o Japan Central Bank. Ele tem 40% do mercado de ações do Japão. Então, qual o valor de uma moeda que tem como lastro um monte de ações? Vai perder valor uma hora. É só a bolsa lá. Hoje o Yen... Teve depois de ser objeto de carry trade, teve um sell-off do dólar. Mas eles deram para trás e já, não sei o quê. Eles tentaram então, ainda tem. Mas o Yen, no limite, ele vai ter muita destruição de Yen quando começar a ter problema lá. E créditos é uma moeda que tem muito... É usada para tomar empréstimo Yen. Muita gente toma empréstimo Yen para especular. Entendeu? Por isso que nesse momento, quando dá sell-off, né, quando dá queda nos ativos e tem chamada de margem, o Yen aprecia. Por causa dessas chamadas, que nós vimos isso lá. O cara pega dinheiro emprestado em ien, que o juro é baixo, para alocar em outros mercados. Foi o que eu falei, a maioria dos bilionários, a maioria dos caras que tem dinheiro... O ien sempre teve juro baixo. Então o cara alavanca tudo. Só que o cara vai se endividar onde for barato. Inclusive, os amigos do rei aqui no Brasil sempre se enriqueceram com uma zorra nisso, BNDES, Banco do Nordeste. Aqui eles têm aqui é tudo amigo do rei. Aqui o juro é alto pra todo mundo e baixo pros brother. Baixo pra quem tá lá. É que nem pro Maduro, pra esses caras foi tudo nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos também. O maior trader dos Estados Unidos foi o que eu falei, professor. Por isso. Eu digo, você estuda 30 anos ações, você bate a Nancy Pelosi? Por isso que eu falo, a dominação mundial dos globalistas é dada pelo sistema financeiro, pelo crédito. Eles têm o poder de insuflar quem eles querem, é só dar o crédito barato. E um cara com crédito barato, ele vai sempre sair na frente e vai comprar o que ele quer, depois os preços sobem e penaliza o outro. Então aí, nesse cenário, a principal segurança de uma carteira nesse cenário, não quero desmerecer o Bitcoin, mas pensa num cara como o Warren Buffett. Warren Buffett hoje, ele tá com esse cenário meu na cabeça. Não, ele tá cheio de cash. Ele comprou, ele tem mais T-bills, que é o cash. O T-bills é o análogo do cash, porque são dívida de curtíssimo prazo nos Estados Unidos. Se o mais próximo de nota de dólar que você pode ter é um T-bill, que é uma nota contra o Tesouro Americano de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quem tá cheio de T-bill? Quem quer? O Warren Buffett. Não, todas as grandes empresas do mundo. A Amazon, a porra toda, todos mas a Amazon eles... tem mais dívida. É isso, mas eles estão acumulando... Eles estão acumulando em alta T-bill, né? Por quê? Porque esse povo que é mais esperto sabe que não dá para comprar. Seguro ali. O soberano. E paga 5%. A inflação não está fora de controle. E para elas aumentar mais, você tem que ter mais crédito. Porque não é que nem a Alemanha. A Alemanha fez hiperinflação por quê? Porque ela emitia dinheiro, papel. Enquanto a dívida enquanto o instrumento monetário de inflação for crédito, não existe como você gerar uma espiral hiperinflacionária descontrolada. Porque você teria que ter emissão monetária ad eterno.
emissão de crédito ad eterno. Só que a emissão de crédito ad eterno só vai funcionar se você tiver o juro para sempre baixando. Ou a população aumentando para aumentar o número de pessoas tendo demanda. Acabou a brincadeira, Também não tem produção para isso. E se a produtividade aumentasse, se a população aumentasse... Sim, você teria que ter muitas inovações. Nem as inovações da inteligência artificial é capaz hoje de tirar porque a dívida mundial ela é como um peso de elefante. Você só vai conseguir crescer de novo, de verdade, quando você limpar esse peso. E a única forma de limpar esse peso, você pensa que é produzir inflação? Eu vou produzir uma inflação que a inflação teria que ser maior do que o juro nominal, para sempre, para você aliviar esse problema. Só que não dá para você produzir uma inflação maior que o juro nominal se o teu veículo de produzir inflação é crédito. Você está fazendo uma bolha de crédito e para você fazer inflação você precisa insuflar a própria bolha que você está criando. Para o governo pagar um juro positivo, tinha que ter uma política de austeridade que nunca vai acontecer em nenhuma democracia. Não tem. Se a gente tivesse uma máquina aqui, a gente aperta um botão e sai $1 milhão e morre uma pessoa aleatória no mundo, você acha que a gente ia usar ou não? O tempo todo. Alguém vai chegar lá em cima e vai dizer, não, rapaz, eu vou fazer austeridade, vou parar de gastar. O mundo está num ponto, exatamente. O mundo está num ponto que se você não tem expansão de crédito, você já quebrou. Porque para você sustentar 12, 13 trilhões de serviço de dívida, hoje você precisa ter um crédito crescente. Se você parar a emissão de crédito e deixar igual, já quebrou. Porque se deixar igual, lembra que você tem que pagar o juro? Sim. Sobra menos para o PIB. Então você tem que emitir o crédito para cobrir o juro da dívida e mais um pouco. Faca, e por isso que a dívida sempre cresce. Eu vou te falar, eu acho que o Bitcoin te protege, além disso tudo que você falou, de várias outras coisas proteger, que você não analisou. Não, peraí. A questão de proteger é o seguinte. Hoje, um cenário desse, ele é um cenário devastador. Porque tudo, hoje, a moeda de funding do mundo hoje é dólar. E na hora que você tem um cenário desse, onde, imagina metade dos dólares de circulação desaparecerem. Você tem liquidação de tudo que é posição. Metade dos dólares desaparecer significa metade dos créditos do mundo serem desonrados. Pessoas que acham que são milionárias vão ser pobres de virar pobre mendigo. Acaba a demanda. Isso significa isso. E a outra metade, só vai se dar bem nisso. Pouquíssimas pessoas que lembra na época de Collor teve deflação. Quem tinha dinheiro físico em casa quando veio o congelamento ficou milionário. Exatamente. Eu conheço gente que tinha dinheiro em casa em dólar para comprar um carro e comprou uma fazenda de 300 hectares, né? Só que isso é uma janela pequenininha, né? Todos os mercados vai desalavancar tudo. Bitcoin, ouro, não sei o quê. Nessa hora, eu concordo com você. Eu vou querer entrar pesado. Na hora que tiver desalavanca. Quando que você vai saber que Bacia das almas, né? Não dá pra entrar em tudo agora. Porque hoje, não é porque é ruim, é porque você e eu somos pequenininho. Agora, o mercado de Bitcoin, o grosso dele hoje é cheio desses caras grandão, que por alocação de recursos estão botando. São as baleias. Mas baleias gigantes. Estão botando. E esses caras bitcoins, são 75% dos bitcoins não estão em corretoras. Eles estão na mão de pessoas que têm média de 6, 7, 8 anos. A maioria dos bitcoins, eles pertencem a pessoas como eu. A maioria, tipo 70, 80%, que não estão nem na corretora, eles não estão à venda, não é isso? Mas o preço desalavanca. Se você tem uma ordem de vender 1/3 dos bitcoins do mundo, ele desalavanca o preço. Com certeza. Desalavanca. Eu quero entrar em qualquer ativo, mesmo o ouro, que eu acho tão seguro quanto. Se eu tiver um local seguro para guardar o ouro, um lugar para enterrar e ninguém pegar. Não tem, né? Faca, não tem. Eu guardo o ouro também. A questão é a pouco seguinte, de tudo. Faca. Quanto é mais riqueza? 1 quilo de ouro ou 1 quilo de nota de $100? Hoje, depende do quanto vai valer. Cenário de deflação, agora eu quero ter. Agora, 1 quilo de nota de $100 é mais riqueza do que 1 quilo de ouro. Quilo, nota não sei, seu valor, né? 1 quilo de cédula de $100 você carrega mais riqueza e com mais facilidade. Bom, sim. Quanto você perde mais vendendo ouro ou vendendo nota de $100? $100 a nota de $100 é a coisa mais líquida do mundo, não é isso ou não? Sim. É muito mais vantagem enterrar no curto prazo nota de $100. Agora se for décadas ouro, não é isso? Sim, lógico. Eu vejo o seguinte, vai ter um momento, nesse cenário, onde no primeiro efeito de você ter um choque deflacionário é o valor daquele dólar que não entrar em moratória sobe. Porque aí passa a ser escasso. Num cenário de deflação, a escassez mundial é a moeda corrente porque você precisa dela para pagar as dívidas. Mas por um curto período, até eles salvarem os mercados, baixando o juros e fazendo buyout. Mas aí, o que acontece? Eles querem esse cenário. Porque o plano desses globalistas é trocar todas as moedas por uma só. Inclusive, o Brasil, o Banco Central, diz expressamente que a meta do Drex, o Drex ainda não está funcionando, é só ano que vem. Esse PIX, esse controle totalitário que Bolsonaro disse que é o pai do PIX, né, que é o controle totalitário chinês, foi só a cabecinha que você falou que a cobra não tem ombro, não é isso? É isso. Ano que vem começa o Drex,
que é a blockchain entre os 12 bancos aqui, a máfia brasileira. E o objetivo deles, que tá na internet, isso não é segredo, é acabar a cédula física do Brasil em 2027. Exatamente. Não é 2037, não. É 2027. Mas é 3 anos. É 3 anos para não ter mais cédula real. Eu olho isso como um indicador, mas para mim a célula física já acabou, gente. Na prática ela já acabou. Magnata, né? Já no mercado de 1 bilhão. Mercado de 1 bilhão é irrelevante, né? Para analisar, mas não é porque eu sou, não sou também. Não, mas minha riqueza eu consigo carregar em Para analisar mercado e risco e poder dar recomendação para eu tenho que pensar no cenário de risco. O que move preço? São essas grandes quantidades. Esses grandes movimentos de grandes elefantes que move preço. Entendeu? A atuação minha ou sua não vai mover preço. Mas jogo do bicho ainda usa cédula. Tráfico de drogas, escama de cocaína ainda usa cédula. Enfim, a garota de programa ainda usa cédula, não é isso ou não? Lógico. Mas esses caras hoje, os bilhões que eles têm, estão em ativos espalhados pelo mundo. Não está só em cédula. Eles têm cédula guardada. Mas que vão ser os maiores, os obliterados. Esse pessoal do Legacy, os Faria Limers, em uma situação dessa, e é o seu pessoal que ia sofrer mais. Sofrer, né? O cara que vive de dinheiro, o cara que não tem assets, veja, numa situação dessa perde menos, né? Até os dados aqui, emprego, né? Eu tenho os dados. O Federal Reserve publica no site chamado FRED, Federal Reserve Economic Data, os dados da economia americana inteira. O balanço das famílias e das empresas americanas, os ativos financeiros que eles têm, são o net worth das households, das famílias americanas e das entidades não governamentais, é 180 trilhões. Net worth. Mas isso aí, se acontecesse uma situação dessa, ia ser obliterado. Era capaz de cair 70% Nesse cenário, os mercados cairiam 80%. Tudo. Nessa hora, o que não perde valor? É o único crédito que você consegue que seja resgatado, que seria dinheiro, papel. Não é porque eu acho que o dólar é bom, é porque no cenário porque é líquido. No cenário de chamada de margem e de liquidação, as pessoas estão vendendo porque elas querem o dólar, porque ele precisa para pagar dívida, não é porque ele acha lindo. Dívida às vezes é comida, conta de luz no fim do mês. Ele precisa pagar a conta de luz, eu comprar a comida. Então nessa hora, por que eu quero ter o dólar físico ou o T-bill de curto prazo? Porque nesse momento de deflação o valor do dólar sobe, porque os preços caem. Se o preço cai, a nota de dólar está subindo. Aí, em algum momento que tiver devastado todo mundo, vem os banqueiros internacionais, que para eles não faz falta dinheiro, porque eles fabricam dinheiro. Dinheiro é deles. O dinheiro não é dinheiro, a máquina é deles. Não, e a decisão de juros é deles. Eles sabem quando tudo vai acontecer, inclusive. Não pensa que eles vão perder e ficar machucado. Eu perdi, tô zerado. Não. Porque eles os investidores trouxa tá zerado. Eles têm a máquina de fazer. E eles não vão fazer dólar. Nessa hora eles vão ver todo mundo quebrado e eles precisam disso. Porque o plano de fazer uma moeda única, você não consegue impor uma moeda única hoje, com o dólar valendo o que vale, com todo mundo feliz, com dinheiro no banco. Você precisa da devastação. Para você poder convencer as pessoas, é que nem um FMI. O FMI, todo mundo ajoelha para ele quando tá quebrado. Quando você tá bem, foda-se. Você dá uma banana para o FMI. O Brasil chegou a dar um monte de banana para o FMI depois que acumulou reserva. Então, você vai ter os governos endividados e quebrados, empresas endividadas e quebradas. Aí vem os grandões globalistas, os Schwab da vida, lá os patrões dos Soros. Temos uma solução, uma criptomoeda. Vai ser criptomoeda única. Porque aí eles dominam a tecnologia. Eles deixam a tecnologia da criptomoeda correr. É do BRICS, não, do Brasil. A Drex vai ser uma só. Programada em Solidity igual a Ethereum, só que a blockchain privada entre os dois. Vai ser, e tem mais. Eles estão deixando a tecnologia do blockchain correr solta para ela se aprimorar, para ela ser cada vez melhor. Igual fizeram na década de 90. Na década de 90, você tinha 20 mil empresas de internet nos Estados Unidos. Aí depois do crash, depurou. Ficou as 12 melhores, que os globalistas foram lá e compraram todas. Compraram a Google, compraram a Amazon, compraram o Facebook. Lançou uma moeda ontem, né? Bom, então, eles hoje são donos do Big Tech. Os globalistas são donos do Big Tech. Eles pegaram as 12 que sobraram depois do crash de Nasdaq de 2000, falaram, essas aqui realmente tem tecnologia boa. Compraram Apple, Facebook, Google, não sei o quê. O Twitter era deles até o Elon Musk comprar. Não, mas o Elon Musk é uma peça. Sim, mas ele não tá com eles, ele vive em conflito com eles. Porque ele tem o apoio do complexo militar industrial americano, ele às vezes se contrapõe a eles. Ele é um asset, hoje o Elon Musk... Do complexo militar industrial americano. O Elon Musk é um asset militar, fundamental. Do complexo militar industrial americano, que não é só militar, é o militar e as indústrias bélicas que são ali unha e carne com os militares. Elon Musk meteu mais satélites no espaço do que 6.300 todo o resto do mundo durante 90 anos, bicho.
Só em cima do Brasil tem uns 70 satélites agora dele. Tipo assim, todo mundo, ou o mundo inteiro, não botou tantos satélites no espaço quanto o Elon Musk. Então aí, nesse cenário, veja, Tio, nesse cenário... Vai e volta, sem estragar. Nesse cenário que eu tô narrando pra você, nessa hora, vai vir esse plano. Um plano de estabelecer... Eles já vão ter dominado o blockchain, porque eles vão pegar o melhor das tecnologias, vão replicar e vão falar assim, essa é a nossa moeda única, nós vamos salvar os governos. Nós vamos te salvar, olha. Vamos te dar uma moeda que vai valer por força da regra que nós vamos impor, vai valer como troca pra tudo que você tá precisando. E nessa hora... Aí nessa hora, eu vou pegar o que tiver de dólar ainda, aí eu vou trocar por compra, eu vou comprar o que for. Imóvel, Bitcoin, não sei o que, tudo que eu puder me proteger do Estado. Imóvel é difícil, porque você vai comprar, o cara pode te desapropriar, mas você vai procurar um ouro físico, um Bitcoin, ou alguma coisa que eles não possam pôr a mão. E aí, pode ser que eles inventem uma maneira de... Aí eu te pergunto, eu não sou técnico nisso. Como é que faz para evitar um governo de confiscar ou de querer pôr a mão e tornar ilegal, por exemplo, o Bitcoin? Essa é uma dúvida que eu tenho, eu sou leigo nesse assunto. Eu vou querer comprar bastante uma certa hora. Pegar tudo que eu tenho antes desse... Eu acho que hoje você sai daqui com Bitcoin na sua carteira. Eu acho. O Renato vai abrir uma carteira aqui pra você. Tá operando que nem ação. O Renato vai abrir uma carteira hoje ele tá operando que nem essa. Agora ele vai te convencer a ter Bitcoin. Mas eu quero preparar pro evento deflacionário poder comprar o Bitcoin e outras coisas que eu quiser. Ativos reais que eu puder, que sejam passíveis de proteger de governo. O Bitcoin, agora, você que é especialista nisso, como é que eu me protejo, por exemplo, de eles tornarem ilegal, por exemplo, transacionar em Bitcoin? Ou criminalizar o cara que vai tentar comprar alguma coisa em Bitcoin? Nixon, em 71, Nixon, além de acabar com a janela de ouro, ele também declarou guerra às drogas, não é isso? Quem ganhou a guerra às drogas, Nixon ou a cocaína? O pó. Até hoje é o pó, né? É mais fácil você reprimir o tráfico de drogas ou Bitcoin? Mas aí vai ser criminalizado? Vai poder ser preso se me pegarem transações? Até dólares na União Soviética era lícito. Porque droga, se eu resolver vender droga, eu sou preso se eu for pego fazendo isso. Na nossa infância, e como é que eu faço para não ser preso transacionando Bitcoin se acontecer de criminalizarem isso? Na nossa infância, era lícito ou ilícito ter dólar? Ter dólar físico? No Brasil nem podia. Era ilícito. Todo mundo tinha, não é isso? Tinha doleiro ou não tinha? Tinha. Todo mundo, classe média baixa, tinha dólar de doleiro, não é isso? Mas tinha época que eles faziam batida em doleiro, tinha época que eles liberavam. Em Cuba, é lícito ou ilícito ter dólar? Todo mundo tem? Venezuela liberou agora, mas passou 10 anos que era proibido e todo mundo tinha, não é isso? Na Argentina, a gente passou 8 anos proibido de ter dólar e tinha mais dólar físico na Argentina do que nos Estados Unidos, não é isso? Eu tô te perguntando isso por quê? Porque esses caras globalistas, eles são tirânicos. Eles vão arrumar uma... É que nem a da vacina. Eles prendiam as pessoas porque não tomavam vacina. Mas a hora que eu te chamei no banco... E aí como é que é? E se o cara prender porque eu tô fazendo uma transação em Bitcoin, que é uma transação paralela, igual o dólar era? É mais fácil reprimir o tráfico de drogas, que você tem que como reprimir fisicamente, do que reprimir transações de Bitcoin, que são uma coisa que não tem... Não, o cara tem que gravar física, né? O cara lá fazendo a transação, pagando outro, pegando a mercadoria, tem que filmar, sei lá o quê. Porque eles vão impor a moeda única que vai ser uma criptomoeda. Vai ser um chip, alguma coisa que eles dão para você usar a criptomoeda ali. Tem muitas pessoas que acreditam que vai voltar o Gold Standard. Inclusive que a China tá comprando tem os Gold Bugs também, Mas a questão é a seguinte. Quem tinha cobre na época que a prata começou a circular foi destruído financeiramente. Os países, as empresas e as pessoas que rodaram prata no Gold Standard, quando o ouro começou a ser usado como moeda, foram destruídos financeiramente. Porque o ouro tem uma inflação menor, ele é mais escasso do que a prata. E as pessoas que acumularem ouro, enquanto o Bitcoin se torna a reserva de valor dominante, também vão ser obliterados. De 79 até 2007, durante 100% do tempo, o cara que comprou no ápice de 79, perdeu 100% do tempo em ouro até 2007. 28 anos de perda nominal. Em termos, se você botasse CPI, ou se você utilizar índice de preço, que é mentira, você ainda está perdendo até hoje. Aí depois, teve o negócio lá da Inglaterra sair vendendo, teve vários fatores, né? E depois teve um outro pico do ouro em 2011, que até o ano passado não tinha ultrapassado mais uma vez 12 anos de perda em termos nominais em dólar. De 2011 para cá só subiu, né? Fez um fundo em 2011. Teve o topo em 2011, não é isso? Teve o topo em 2011 que só recuperou ano passado. Acho que em 2011 foi o fundo do ouro, não foi o topo. Teve dois topos, não é isso? Teve 2007, aí depois teve 2011. Agora, ano passado, que passou o topo em 2011. Eu até pego o gráfico aqui. É isso. Eu vejo dois cenários numa situação dessa. A questão é a seguinte.
Inclusive, isso que eu tô falando agora não veio de minha cabeça. Isso tem várias publicações. Inclusive, 2011, o pico foi 2011 que só recuperou no passado, não é isso? Eu já conversei isso, inclusive, da última vez com vocês. Quem tiver alguma dúvida, dê uma olhada na tese de pós-doc do MIT, de um cara chamado Jason Lowry, que é tenente-coronel da Força Espacial Americana. Tem duas alternativas nesse cenário. Eu acredito que em um cenário de colapso e tal, nos próximos anos, a maioria dos países do mundo, eles estão reduzindo suas reservas em dólar, eles estão reduzindo sua exposição de título longo prazo em dólar. Por que a China está comprando ouro? Na minha opinião, a China está comprando ouro e ela nem divulga suas reservas. Se ela está comprando ou não, a gente nem sabe quanto, porque ela tem dívidas da época que era uma monarquia em ouro, em quantidade muito superior ao que ele tem título em dólar. E algum dia isso vai ser pago, como a China pagou a Inglaterra para receber Taiwan em vez de entregar para Taipei, não é isso? Então, a China tem passivo em ouro, por isso que acumula ouro. Os dois cenários que eu vejo são os seguintes. Em 1933, os Estados Unidos, a definição de dólar era 20 dólares é uma onça de ouro. Uma onça de ouro é uma onça Troy. É 31 gramas de ouro. Tem moeda de 31 gramas de ouro que é escrito 20 dólares até 32. Em 33 eles compraram tudo isso aí e depois que eles compraram tudo de todo mundo, disseram agora mudamos a definição. 35 dólares é uma onça de ouro. Ou seja, eles quadruplicaram o asset em relação à dívida, porque eles dobraram o patrimônio e caiu a metade a dívida. E foi essa grana que os Estados Unidos conseguiu manter o déficit depois durante a década de 30 até a Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas, inclusive, alegam que isso foi o fim, embora foi a guerra, não é isso? A maior parte dos bitcoins em custódia corporativa no mundo hoje estão em custódia corporativa americana. Porque os Estados Unidos, com o fracking, conseguiu atrair um monte de minerador para dentro dos Estados Unidos e com o banimento da China. E tem uma cacetada de grandes corporações como BitGo, Kraken, Coinbase, que tem sede nos Estados Unidos. Além disso, os maiores ETFs do mundo, que tem 3, 4% de todos os bitcoins, também tem sede nos Estados Unidos. Fora as empresas listadas nos Estados Unidos, como o MicroStrategy, que tem mais de 100 mil bitcoin em caixa. Na hora que essa quantidade passar de 7, 8%, que hoje é 5 ou 6%, os Estados Unidos vai conseguir ter proporcionalmente mais Bitcoin em relação ao market cap do que tem de ouro no mundo, desapropriando esses Bitcoins. Essa é uma das possibilidades. Você acha que eles vão comprar para se apropriar deles? Iminente domain, desapropriação. Eles vão desapropriar. E como que desapropria se eles não têm a chave para tirar do cara? Não cabe um soldado. Vão na porrada? Dá a chave aqui. Inclusive, os Estados Unidos na ponta do cara. 1º de janeiro. Nos Estados Unidos hoje não tem uma norma equivalente à nossa instrução normativa 888. Vai passar a ter a partir de 1º de janeiro. As corretoras vão ser obrigadas a começar a informar aquisições e endereços. Aí ele vai saber. O CPF que tem a chave privada. O CPF, isso. O Social Security, não é isso? O ISIN, que seja equivalente a cada endereço. Isso. Eles não têm hoje. Eles intimam o cara para entregar a chave. Não vai intimar o cara, vai intimar a corretora. O ouro que Mas a corretora não tem a chave privada do cara, só isso. ele. Mas quantos por cento das pessoas compram Bitcoin você acha que faz autocustódia? A maioria deixa com a corretora, é isso? 96 a 98% deixa na corretora. Então vai ter liquidação forçada de Bitcoin. Calma. Então a queda no preço é real, porque eles podem confiscar e forçar a liquidação para baixar o preço para eles comprarem tudo. Se eles quiserem comprar tudo para fazer isso, eles têm que primeiro forçar a liquidação desses clientes, liga nas corretoras e força, liquida, derruba o preço e aí se apropria. Mas aí quem fez a autocustódia foi bom pra ele. O preço cai durante 2, 3 dias, ele entra e no dia seguinte vale 10 vezes mais. Mas depois que o cara vai cair pro cara comprar, mas depois vai subir. Ele cai por alguns meses. Depende do... Ele pode reprimir preço durante... Quanto mais tempo, é mais caro reprimir preço. Porque na correria deflacionária, todo mundo tá buscando dólar nessa época. Tá buscando liquidar, sair vendendo para poder pagar a dívida. E aquela espiral que em 29 levou 2 anos e meio a espiral deflacionária. Caiu de 29 para 32 a bolsa. Mas hoje em dia as coisas são mais rápidas do que antigamente. Comunicação e tudo mais. Eu acho que não leva 3 anos, mas também não leva 3 dias. É isso. Esse tipo de crash de mercado leva alguns meses. Tem que segurar um mês para todo mundo, para liquidar tudo que tem. Porque quem tiver um pouquinho de reserva, segura. E aí o nego tenta segurar. Aí vai vir alguém falando não pode short sell. Quando o cara proíbe o short sell, sobe 3 dias, depois cai de novo. Manda estratégia. Manda estratégia. O Gold Standard nunca vai voltar. Porque, inclusive, hoje é muito mais fácil falsificar ouro do que no passado. Nós temos minerais hoje, tem técnicas industriais de falsificação que são muito mais baratas do que eram no passado, não é isso? Nunca vai voltar o Gold Standard também por causa da natureza humana. Foi o que a gente estava falando aqui. Você tem impressora que você aperta e morre uma pessoa aleatória, a gente vai imprimir $1 milhão, $1 milhão. Vamos fazer. Mata até as horas, não é isso? Pronto. Tem na obra clássica de Goethe,
Fausto, não é isso? Da literatura alemã, 200 anos atrás, já ensinava, o Satanás ensinava a fazer moeda fiduciária. Você dá títulos de ouro, mais do ouro que você tem, você fica rico, não é isso? Toda vez que você dá, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, não é isso? Dá o poder do Estado imprimir moeda, provocou as guerras mundiais. As guerras mundiais não teriam 1/10 do escala de destruição que elas tiveram sem moeda fiduciária. Moeda fiduciária dá aos Estados o poder de captar sem limites riqueza e aí fazer... O Estado tem toque de merdas. O que ele toca, ele merda, não é isso? Toque de Midas? Toque de merdas, não é isso? De merdas. Tudo que ele toca, ele merda, não é isso ou não? Pronto. Eu chamo de anti-Midas. É isso. O toque de Midas não toca, tudo vira ouro? O anti-Midas, tudo que toca vira... Eu chamo de toque de merdas. Tudo que ele toca vira merda. É isso. Eu sou um pouco mais delicado. É isso. Anti-Midas. O mundo vai confiar em deixar ouro na China? É a mesma coisa. Você confiaria em pegar um vale ouro e deixar esse dinheiro na mão de Dilma? Jamais. De Janja? De ninguém. Nem de Bolsonaro? Nem de Bolsonaro, nem de Dilma, Então, nem de Lula, de governo nenhum. Não é porque o governo... E não é porque esse governo... Não é por causa da pessoa do governante. É por causa das motivações. Na hora do problema, foi em 2020. Você acha que os governos fizeram aquele déficit por quê? Foram obrigados a fazer isso. Mas é isso. Aqueles que fizeram 700 bilhões de déficit aqui, porque foi uma avalanche de coisa de fora, foi quase que ordem mundial aqui. É isso. Mas o Bitcoin resolve esse problema porque ele é colateral supremo. Eu deixaria uma chave de uma multisig na mão de Dilma, na mão de Lula, na mão de Bolsonaro, na mão de Janja, de qualquer um deles, contanto que eu e você, que somos as partes, tivéssemos as demais chaves. O Bitcoin é o único ativo que eu posso emprestar a você e se você mover, eu posso provar publicamente que você cometeu um infiel depósito. O Bitcoin é o único ativo na história da humanidade que, se eu quiser, eu levo comigo. Não, você pode provar, mas você executa depois? Você consegue fazer o cara trazer de volta? Consegue. Se for uma multisig, sim. Por exemplo, vamos dizer, eu não confio em você, Faca. Vamos dizer que eu não confio em você, mas ele confia muito em você e a gente pode fazer uma multisig. O que significa isso? Eu eleger você como meu árbitro e nós temos chaves, inclusive. Eu confio em você e vamos dizer que a gente escolhe vocês como árbitros e a gente faz uma multisig que eu preciso da minha assinatura e da dele ou da assinatura de um de nós e vocês dois, por exemplo. E isso permite contratos inteligentes. Por exemplo, esse pós-doc que o cara entregou lá da Força Espacial, que fala sobre o uso do Bitcoin em estratégia de guerra como quarta camada de conflito, ele explica isso. Se os Estados Unidos utilizar o Bitcoin tomando não, é uma expressão muito forte, né? Desapropriando o iminente domain, comprando voluntariamente. Né? Comprando, que você tá pagando. Confiscar é não pagar, não é isso? Desapropriação, você tá pagando o cara, não é isso? Se o cara pagar pouco, é quase o confisco. Não, mas é o preço de mercado. Se é pouco, o problema é mas ele vai derrubar o preço. Deixa eu na corretora porque é 15. Ele vai derrubar o preço primeiro. Escreve que lógico. Ainda mais se você não quiser, é como é o nome minhahonra.net, 300 pontos você aprende, não é isso ou não? Nesse cenário, ele vai forçar as corretoras a vender tudo a mercado. Ele pode até ficar no bid lá pra comprar. Caiu. Não, mas se ele ficar no bid, ele vai segurar o preço. Não, devagar. O ideal é que derrube o preço de cotação, ele vai lá e pau, não é isso ou não? Não, no bid, manda fechar. O bid com 5% de intervalo, pra ir caindo rápido. É isso. Entendeu? E aí ele força a venda. Quando cair, aí ele confisca baratinho. Aí depois... É dessa hora que eu quero comprar. Se os Estados Unidos desapropriarem todos os bitcoins de custódia corporativa, tendo 10, 15% dos bitcoins... Aí ele, segundo esse tenente-coronel da Força Espacial Americana, ele poderia ser a última Fiat a existir, enquanto todas as outras fossem obliteradas. A gente estava conversando aqui do Drex, que o governo brasileiro expressamente pretende destruir moeda física nos próximos 3 anos. Eu acredito que o dólar não vai destruir moeda física nos próximos 30 anos. Se o governo americano, Faca, chegasse agora e dissesse vai deixar de ter cédula em 3 anos, como ele está dizendo do Brasil. Mas não faz quase falta. Hoje, quem usa cédula para as coisas? Rapaz, existe 30 vezes mais cédulas de dólar fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos. Porque é moeda de reserva. Fora dos Estados Unidos. Por causa do tráfico, essas coisas. Não, o argentino tem estimativas que tem mais dólar físico na Argentina do que nos Estados Unidos, agora, bicho. Perto do tamanho da base monetária global, não, é irrelevante. Mas ia ser um movimento brutal de inflação, de pressão inflacionária nos Estados Unidos, e eles iam perder uma quantidade absurda de riqueza de gente pegando dinheiro emprestado grátis, não é isso? Cédulas de dólar guardadas no colchão é dinheiro emprestado grátis ao governo americano, sim ou não? Mas quanto tem de cédula de dólar emitida? Vamos lá, o Federal Reserve tem isso. Se você olhar no site do Fed, você tem um volume de cédulas emitidas. Sim. Ainda assim... Que é uma fração tipo 3% do agregado superiores. 2, 3%. Até menos. Eu posso consultar aqui, mas o site do Fed publica isso. Sim. É o balanço do Federal Reserve, tem notas emitidas, tem o dólar que ele dá para os bancos, chama-se reserva bancária. É dólar escritural, é o dólar só que não papel.
é o dólar que ele deposita no banco. Chama-se reserve, reserva bancária. O dólar papel, que é o dólar em circulação das pessoas, também está lá no balanço. Tá? Tem, sei lá quantos bilhões tem disso aí, a gente olha, mas é pouco. Porque de reservas bancárias mesmo, tem trilhões. Entendeu? Reservas, dólar escritural que não é papel. Sim. É o dinheiro, é o crédito. Saldo bancário. Saldo bancário. E tem uma outra possibilidade. Países que não são os Estados Unidos, mas que negociam em dólar, que criam dólares, obrigações de dólar entre si, eurodólares, eles podem gerar dólares, eles podem gerar sintético de dólar, hipercolateralizados, por exemplo, em Bitcoin. Existem diversos smart contracts hoje, não entre estados, mas existe na internet, sem sede em lugar nenhum, sem dono, que você gera vale dólares garantidos pela capacidade de liquidação do patrimônio que você colocou lá. Sim, seja Bitcoin, é o Ethereum, derivativo seja lá. de Bitcoin. Isso. Por exemplo, se É os o que eu BRICS opero agora, de vez em quando, se os BRICS agora começarem a negociar entre si, não no dólar do Fed, que pode ser tomado como a Rússia tomou, mas em um dólar que não pode ser tomado pelo Fed, porque ele veio de um smart contract, ele enriquece duas vezes. Ele enriquece porque a dívida dele em dólar vai se desvalorizar, porque a oferta do dólar aumenta, ele está criando dólares. Enquanto tem criação de dólar, sim. E enriquece porque ele só perde no meu cenário de destruição de dólar. Que aí o dólar, tudo que é em dólar, cai de preço. Ele começa a ter que liquidar para pagar essa dívida. Mas não está lá ainda. Eu acredito que não vou atrapalhar esses dois são cenários possíveis. Agora, a maioria dos banqueiros centrais do mundo vão dizer que não, que esse cenário é improvável e que o soft landing é garantido, nunca mais haverá uma crise. E que eles geralmente estavam errados, né? Eles acham que isso sempre. Dessa vez diferente, meu irmão. Dessa vez é diferente todo ano, né? Dessa vez é diferente todo ano. A conversa é essa, né? Isso que você falou é legal você falar. Confia, eu nunca fiz isso antes, né? Não. Esse é o primeiro. Eu me lembro de uma